Bem-vindo ao Bom Dia Caserna. Você parou para pensar que muita gente conhece a Deus, mas só de ouvir falar? Jó passou por isso e depois de tudo que ele passou, ele disse algo que muda todas as coisas. Em Jó 42, no versículo 5, ele diz: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse texto nos traz 4 lições muito importantes que eu queria meditar nelas com você hoje. Vamos lá? A primeira lição diz respeito ao tipo de fé que Jó possuía, uma fé genuína. Diferente de Tomé, que disse que só creria em Jesus ressuscitado se pudesse tocar no seu corpo, se pudesse ver as suas feridas, Jó creu em Deus e passou por todo o sofrimento, por todo o silêncio, por toda a sua dor, por todas as suas perdas, apenas porque ouviu falar de Jesus. Isso nos leva à segunda lição, é que as circunstâncias, elas não determinam uma fé genuína. Apesar de tudo o que Jó passou, ele manteve a sua fidelidade com Deus. Apesar de todas as suas perdas, apesar de todas as suas dores e do aparente silêncio de Deus, Jó, ele manteve a sua fé apenas porque ouviu falar que havia um Deus poderoso. Ele prestou o seu culto a Deus, ele fazia todas as coisas apenas por ter ouvido falar de Deus e do seu poder. Diferente de Tomé, que precisava tocar em Jesus, precisava olhar para as feridas de Jesus para acreditar. Jó, ele creu simplesmente porque ele ouviu falar de Deus. A terceira lição que esse texto nos ensina é que uma fé genuína sustenta a nossa vida, mesmo independente dos sinais. Jó, ele prestava o seu culto, ele fazia sacrifícios a Deus, ele oferecia o seu culto a Deus, sem nunca ter tido uma experiência pessoal com Deus. Ele não precisou de sinais para crer, mas ele continuou manifestando a sua fé e a sua adoração a Deus, mesmo no momento de dor. Quando ele é chamado a abandonar a Deus e morrer pela sua mulher, a frase dele para aquela mulher: falas como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Apesar de Jó não ter entendido plenamente as circunstâncias, mas isso nos mostra que Jó não esperava nada de Deus, a não ser o fato de que ele fosse o Deus da sua vida. Então ele não precisava de sinais, ele não precisava de nada, porque ele reconhecia o favor de Deus na sua vida. E a quarta lição é que a fidelidade gera experiências reais com Deus. Quando Jó passa por todo esse sofrimento, quando Jó passa por toda essa angústia, ao final da sua dor, ele tem um encontro pessoal com Deus. Ao final do seu sofrimento, o Senhor vem para responder às suas dúvidas. E aí ele fala: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós entendemos que uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela é baseada naquilo que nós ouvimos. A própria palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se nós apenas confiarmos na palavra de Deus e mantivermos a nossa fidelidade ao Senhor, nós teremos experiências sobrenaturais com o Senhor. Nós poderemos ouvir Deus falar no nosso coração e no nosso espírito. No final de tudo, o que nós precisamos é de manter a nossa fidelidade, e assim os nossos olhos verão a face de Deus. O próprio Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. A presença de Cristo, a presença de Deus na nossa vida, ela é condicionada à obediência, é condicionada à fidelidade. É condicionada a crermos, independente de estarmos vendo ou não os sinais. Eu quero que você medite nisso. E se essa palavra abençoou a sua vida, que você compartilhe com alguém, que você se inscreva no canal e
Deixe aí nos comentários. Você tem tido experiências sobrenaturais com Deus ou ainda está aguardando ver o Senhor face a face? Que Deus te abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.